Paz do Senhor Jesus, amém? Como sempre digo, que alegria, que prazer podermos estar aqui hoje, reunidos em nome do Senhor, para juntos exaltarmos e benzermos ao seu santo nome. Que alegria poder estarmos aqui em comunhão uns com os outros, porque isso nos fortalece, isso nos anima, é motivo de gratidão podermos estar aqui hoje. Enquanto outros não podem estar aqui por motivo de saúde ou cuidando de alguém que está enfermo, nós temos o privilégio de poder estar aqui para nos adorar ao Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 126. Salmo 126. Amém? Diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negev. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando, chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém? É um salmo que fala da grandeza do Senhor, do cuidado do Senhor, que restaura a nossa sorte, né? Quando muitas vezes nós semeamos com lutas, com dificuldades, o Senhor nos faz colher com alegria. Nós louvamos ao Senhor, como diz o versículo 3. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Hoje, em especial, nosso coração muito se alegra pela realização do almoço missionário aqui ontem. Foi uma bênção, quem pôde estar presente, ver a graça do Senhor naquele lugar, foi muito, muito gratificante. Então nós podemos dizer que grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Porque nós mesmos não conseguiríamos fazer, uma programação daquele porte, e graças a Deus o Senhor nos deu essa oportunidade. Nós louvamos ao Senhor por isso, porque a semente do Evangelho foi plantada naqueles corações ali ontem, nos restaurar e orar a Deus que essas sementes possam germinar a seu tempo, a sua glória, a sua glória, amém? Então, em todas as coisas nós damos graças ao Senhor, porque de fato Ele tem feito muitas coisas, grandes coisas por nós. E por isso nosso coração muito se alegra, amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, bendizemos, exaltamos o teu santo nome, porque tu és o nosso Deus poderoso, o nosso Deus santo, a quem amamos e servimos, ó Deus. Nós queremos render graças ao Senhor pelo teu cuidado para conosco, pela tua bondade, Senhor, pelo teu amor, ó Deus, e pela tua graça que nos sustenta dia após dia. Nós queremos, ó Deus, pedir ao Senhor também que nessa noite, ó Deus, onde nos reunimos aqui, nos prostramos, nos rendemos diante de Ti, pedimos ao Senhor que o Senhor perdoe os nossos erros, as nossas falhas, que o Senhor purifique, ó Deus, a nossa mente, o nosso coração, ó Deus, a fim que possamos levantar mãos santas em louvor e adoração a Ti. Ó Deus, que o Senhor venha nos santificar dia após dia, que possamos, ó Deus, sermos santificados por Ti, por Tua graça maravilhosa. Queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós e rogar a Ti que o Senhor continue conosco, nos abençoando, derramando sobre nós da Tua graça, da Tua unção, do Teu renovo, nos fortalecendo para o louvor da Tua glória, que possamos ser luz onde o Senhor nos colocar, para a honra e glória do Teu santo nome, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Vamos cantar ao Senhor? E aí o desafio é, aumente o seu volume aí, porque o meu volume aqui, esse microfone é baixo. Amém? Vamos cantar com alegria ao nosso Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo
A
nosso Deus é santo, o nome dele está acima de todo nome. Não há nome que se compara com o nosso Deus.
todo sempre, amém? Nós vamos cantar mais uma canção. Agora já está acabando, mas nós vamos cantar mais uma canção. Podem se assentar? Enquanto isso, você pode também cultuar o Senhor no seu dízimo, sua oferta. Nós vamos declarar aquilo que a gente sabe. O Senhor está conosco todos os dias, em todo o tempo, que Ele tem de dar de nós, amém? Passei que lutei aqui, pensando estar sozinho sem ninguém por perto. E eu, mesmo tão sozinho, não desanimei, pois sabia que cuidaria de mim mesmo sem eu merecer, e me daria sua mão. Declarar bem forte, eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, dando o meu coração, não é seu, e eu sei que todas as noites tu vens acalmar a minha mente, dando o meu coração. Eu sou teu, tu és meu, tu és meu. Amém, amém. Por sua graça, possa falar os nossos corações com palavras, amém? Boa noite, irmãos, graças a paz. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor em Filipenses, capítulo 4, a partir do verso número 4. Só dando uma explicação por que o motivo do
Gogó. A base do microfone, quando a gente desligou lá ontem, hoje, ou na hora que eu vim instalar aqui, já não ligou mais. Então deve estar dando problema na fonte. Espero eu. Amanhã a gente resolve isso. Amém? Filipenses 4, a partir do verso 4. Todos abriram? Não tem aquele papelzinho? Deixa eu ver se eu acho. Vou deixar de lá, mas aí é Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pelas súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Pai, nós te louvamos, glorificamos ao Senhor, nós entregamos a Ti nessa noite os nossos louvores, ó Deus, também as nossas ofertas diante do altar do Senhor. Ó Deus, pedimos que o Senhor receba como sacrifício agradável ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, pedimos ao Senhor agora, Deus, que o Senhor possa estar falando conosco por meio da Tua palavra. Ministre aos nossos corações, ó Deus, para o louvor da glória do Senhor. Nós pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. A carta do apóstolo Paulo aos Filipenses é chamada por muitos de a epístola da alegria. Só que tem um detalhe: essa carta ela foi escrita por Paulo aos Filipenses num momento em que Paulo estava preso. Ela foi escrita dentro de uma prisão. O que é que isso nos ensina? Isso nos ensina que a verdadeira alegria do servo de Deus não depende das circunstâncias, mas da comunhão com Cristo, porque a nossa alegria está firmada no Senhor. O apóstolo Paulo escreve a uma igreja também que estava enfrentando problemas externos, pressões externas, ou seja, a perseguição. A igreja de Filipos estava passando por uma grande perseguição. A igreja primitiva, quando nós olhamos aqui, estudamos a história da igreja, a gente vai ver que no início da igreja foi muito difícil, porque a igreja passava por grande perseguição. E a ponto de no século III as pessoas acharem que o cristianismo ia sucumbir à perseguição, como se os crentes fossem sumir da face da terra. Tamanha era a grande perseguição ao povo de Deus naquela época. Filipos, a igreja de Filipos passava por perseguições. A igreja de Filipos também estava nesse momento enfrentando momentos difíceis internamente, pois ela estava passando por desentendimentos. E mesmo assim, Paulo repete a frase por várias vezes: alegrai-vos sempre no Senhor. Em um culto de celebração, irmãos, nós estamos no domingo, e o domingo é chamado culto de celebração. Nós somos lembrados de que a alegria do cristão não estão nas bênçãos terrenas, mas no Deus das bênçãos. Amém? Calvino, ele escreve assim: a alegria espiritual não é apenas uma emoção passageira, mas um fruto do Espírito que nasce da certeza da graça de Deus em Cristo. Hoje nós veremos que a celebração cristã do servo de Deus, a celebração genuína, é fruto de uma vida centrada em Cristo, cheia de oração, guardada pela paz de Deus. Amém? Em primeiro lugar, Paulo vai falar sobre a fonte da alegria do servo de Deus. Alegrai-vos sempre no Senhor. Verso 4 aí, primeira parte. Alegrai-vos sempre
Paulo não diz apenas alegrai-vos, mas alegrai-vos no Senhor. Já viu aquele momento que a gente dá tapinha nas costas de alguém que está desanimado e fala assim: fica firme, meu amigo, alegrai-vos. Não, Paulo está dizendo algo mais ainda, que não importa as circunstâncias, não importa a situação que a pessoa possa estar vivendo, alegrai-vos no Senhor. Lembra que a igreja de Filipe estava passando por perseguição? Paulo diz: alegrai-vos no Senhor. O Senhor é a fonte da nossa alegria. O Senhor é a fonte da nossa alegria, porque em meio às tribulações, ainda assim podemos ser felizes, porque a nossa felicidade está contida no Senhor. Amém? A alegria do servo de Deus não é uma negação à dor, mas a certeza de que Deus reina mesmo em meio à dor. Essa semana eu vi um testemunho de um senhor, ele já partiu para a glória. Era uma mulher contando. Ela disse que foi em um país, acho que ela não falou o nome do país, mas era um país de restrição à pregação do Evangelho. E quando ela foi nesse lugar, eles receberam a visita de um senhor de 93 anos. Ela disse que apesar da idade e a saúde dele era muito comprometida. Diz que a sensação que aquela mulher teve é que quando aquele homem entrou naquela sala, Jesus também entrou com ele. Tamanha era a unção daquele homem e a presença daquele homem. E ela disse que naquele momento ali, aquele homem entra naquela sala e ele levanta, debilitado, e por 2 horas ele falou acerca de Jesus. Ele não falou das suas dores, ele não falou das suas lutas, ele não se queixou daquilo que ele sofreu, ele não se queixou de nada, ele pôs simplesmente Jesus no centro, ela contava. Pôs Jesus no centro, e ele falou daquilo que Jesus fez por nós. Por 2 horas ele falou ali. E naquele momento nós fomos muito edificados. Eles foram embora, o tempo se passou, e eu acho que no outro ano eles voltaram lá àquele país. Chegou lá, aquele senhor já não estava mais, o Senhor já havia chamado para si, e a viúva dele ainda estava lá, e começa a contar a história dele. Aquele homem de 93 anos, dos 93 anos que ele viveu, 26 anos ele passou preso por causa do Evangelho. E ela contava que disse que por 6 meses aquele homem foi colocado numa cova de 1 metro, que foi cavado de 1 metro por 1 metro, e ele foi colocado de joelhos naquela cova dentro da prisão, e todos os dias era-lhe ofertado, além do alimento, a possibilidade dele negar a Cristo, para que ele pudesse ser solto. Então aquele homem passou 6 meses ajoelhado na mesma posição, sem que ele pudesse ter a chance de se levantar, nem mesmo para fazer as suas necessidades. Ele fazia ali mesmo. Diz que só tiravam quando estava de maneira insuportável. Imaginem um homem recebendo alimento todos os dias, de uma posição só de joelhos, fazendo tudo que o ser humano deve fazer. Imagine como estava a situação daquele homem naquele momento. E a proposta todos os dias era: abandone esse teu Deus e você sai dessa posição que você está. Ele estava 20 anos preso, ele conseguiu receber a visita do filho, e o filho, vendo aquela situação, o filho falou: pai, aceita a proposta, negue a Jesus. Depois que o senhor saiu, o senhor se acerta com Jesus, e a única coisa que saiu dos seus lábios foi um canto de louvor a Deus. Foi um canto de louvor a Deus. Sou feliz com Jesus. Uma situação daquela. A felicidade dele não estava nas circunstâncias em que ele estava vivendo. A felicidade estava em Cristo. A felicidade desse homem estava em Cristo. Dizem que quando ele saiu de lá daquela prisão, ele é como se ele tivesse esquecido de andar. Ele passou muito tempo sem conseguir andar por causa da posição em que ele estava. Ele não cometeu crime nenhum, ele não fez nada de errado. A única coisa que estava acontecendo é que ele estava servindo a Deus.
Eu sempre tenho falado isso. Nós vivemos hoje num país de liberdade de religião. Nós podemos cultuar a Deus com liberdade de culto, as portas abertas, mas a pergunta que a gente faz é: nós estamos preparados para uma eventual perseguição? Será que a nossa fé é robusta o suficiente para passar pela provação e suportar a dor e permanecer fiel até o fim? Será que nós somos homens e mulheres servos de Deus o suficiente para suportar a perseguição? Porque a igreja brasileira, ela não sabe o que é isso. Existem as perseguições pontuais, mas nada que se compare a outros países. E olha que a gente pensa que não existe perseguição, e o dado estatístico é que morreram mais cristãos no último século do que em toda a história do cristianismo. Quando a gente ouve a história da igreja primitiva, a gente já fica horrorizado. Agora imagine no século passado a quantidade de cristãos que foram mortos por serem cristãos. Irmãos, a alegria do servo de Deus não é negação da dor, mas a certeza de que Deus reina mesmo diante da dor. Quando a igreja celebra, ela proclama que a graça é maior que as circunstâncias. Amém? Fonte da alegria é Cristo, é o Senhor Jesus, independente das circunstâncias. Amém? Em segundo lugar, Paulo fala no versículo 5, a parte A, o comecinho: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Ou seja, o testemunho desta alegria. Porque no primeiro versículo, versículo 4, Paulo vai falar da alegria, mesmo diante de qualquer circunstância, a alegria em Cristo. Agora, o testemunho dessa alegria. Porque a nossa alegria, ela deve ser evidenciada lá fora também. Amém? Não dá para viver uma vida de cristão dentro da igreja e lá fora viver reclamando, ansioso, porque o texto está falando de ansiedade, ansioso, preocupado, olhando para o futuro e sofrendo por aquilo que ainda não aconteceu. E as pessoas estão vendo a vida de reclamação, muitas vezes. Nós vamos falar, Paulo está falando aqui sobre o testemunho. A palavra seja vossa moderação, a palavra moderação do grego significa brandura, equilíbrio, amabilidade sob pressão, independente das circunstâncias. E aqui, irmãos, Paulo mostra que a alegria no Senhor transborda em um testemunho visível. As pessoas vão ver, as pessoas estão olhando, as pessoas ao nosso redor estão olhando o nosso testemunho, a nossa vida, se nós estamos exalando essa boa aparência de quem de fato é feliz em Cristo Jesus. O mundo observa e o mundo cobra de nós. Como nós reagimos quando somos contrariados? Irmãos, um coração cheio de alegria em Cristo não responde com ira, mas com graça, com misericórdia. Mark Lloyd Jones, ele vai dizer: não é mais convincente para o mundo do que um cristão alegre e gentil. Em tempos de hostilidade, uma igreja gentil reflete o caráter de Cristo. Quando eu falo igreja, não é essa denominação aqui não, a igreja gentil. Sou eu e você, porque aqui nós estamos reunidos aqui para adorar o Senhor. A Bíblia diz que Deus se faz presente aqui, por causa do povo de Deus, está aqui reunido. Mas ao mesmo tempo, daqui a pouco, nós vamos nos despedir uns dos outros e vamos para as nossas casas. Amanhã uns vão para o trabalho, outros vão para a escola, outros vão fazer suas atividades em casa, mas nós precisamos ser esse povo que proclama o Evangelho, às vezes mesmo sem sequer abrir a boca, porque Paulo já dizia que nós somos como cartas vivas, lida e aprovada por todos, que nós vamos, as pessoas vão ver nós e elas vão ver o brilho de Cristo em nós, e a nossa reação, as nossas atitudes, as pessoas vão olhar.
E é interessante, irmãos, que quando se trata de testemunho, quando algum irmão dá mau testemunho, a gente chega, chama, conversa, orienta, ora junto. Se for para chorar, chora junto também. Mas é interessante que o mundo sabe que nós somos de Deus e o mundo cobra. O mundo cobra da gente. Olha, não é o crentinho que está ali com raiva brigando com o vizinho? Olha, não é o crentinho que está ali mentindo na sociedade ou discutindo na internet, seja lá o que for. Não é. O mundo vê isso e cobra. A gente olha e fala assim, oh meu Deus do céu, fulano já está criando confusão, vou lá visitar ele, vou orar por ele, para que Deus tenha misericórdia. Não, o mundo não, o mundo reage e cobra, porque ele sabe, o próprio mundo sabe que nós somos povo de Deus. Amém? A alegria não é apenas dentro do templo, mas fora do templo, na forma de como vivemos lá fora. Amém? A alegria do servo de Deus, ela deve gerar em nós moderação visível, relacionamentos pacíficos, para a glória dele. Amém? O crente é chamado, irmãos, como a gente diz na linguagem popular nossa aqui, o crente é chamado de muriçapa. Às vezes vem a necessidade de uma resposta mais dura. E nós somos chamados a ter moderação. Porque, irmãos, não dá para esperar do mundo lá tudo isso. Só dá para esperar do povo de Deus, que é instruído pela sua palavra, que é cheio do Espírito Santo de Deus, que recebeu uma nova vida, que recebeu uma nova natureza, a natureza de Cristo em nós, que não está com os olhos fitados nas coisas desse mundo, mas o seu alvo está em Cristo, o seu alvo está na glória de Deus. Então nós não devemos viver como o mundo vive. Amém? Terceiro, a certeza que sustenta essa alegria. Paulo vai dizer ainda no mesmo versículo 5, na parte B, perto está o Senhor. Essa frase ela pode significar duas coisas, e ambas são verdadeiras. A primeira é que quando diz assim, perto está o Senhor, é que pode indicar que Cristo está próximo em presença, perto de nós, igual nós estamos aqui agora, próximos uns aos outros. E Mateus capítulo 28, verso 20 diz, Ele está conosco todos os dias. Ele estará conosco todos os dias. Então, se a afirmação for dizendo que Ele está perto de nós, é verdade, porque Mateus confirma essa promessa dele, de que Ele estará conosco todos os dias. A segunda hipótese é que Cristo está próximo em sua vinda. E essa esperança, que é a esperança da redenção, de que Cristo está às portas, também é uma verdade. O Senhor está conosco e Ele está às portas, Ele está para voltar. De qualquer modo, a proximidade do Senhor é o fundamento da serenidade cristã. Calvino ele comenta, a lembrança da presença de Cristo é o melhor remédio para todas as ansiedades. A certeza que nós temos é a presença do Senhor conosco. Por que muitos abandonam a fé? Porque diante de circunstâncias difíceis, por causa dessa incerteza, não tem convicção de que o Senhor está conosco. Aquele homem que eu contei a história aqui no primeiro ponto, se ele não tivesse essa certeza de que Deus estava com ele, se ele não tivesse essa certeza de que Jesus estava com ele, ou Jesus está às portas para voltar, se ele não tivesse essa convicção dentro da sua alma, que não é uma convicção simples, não é uma convicção intelectual, é baseada na fé. O conhecimento vem, mas a fé que fez com que ele suportasse aquilo. Quem não tem aquilo ali, não suportaria. Quem não tem essa fé, essa convicção, essa certeza, não suportaria aquilo. Igual Jó, a gente vai lembrar da vida de Jó. E Jó talvez seja o maior exemplo de sofrimento, porque aquele homem perdeu
seus 10 filhos em um único dia. Era o homem mais rico do Oriente, perdeu todas as suas riquezas. Era talvez o homem mais feliz do seu casamento, e a sua mulher manda ele amaldiçoar o Deus dele e fazer com que ele se matasse. Os amigos de Jó acusam Jó. Todos os seus bens são afetados. Agora a saúde dele também é afetada. Ou seja, as 5 principais áreas da vida do homem, na vida de Jó, foram afetadas assim, em um pequeno espaço de tempo. A vida familiar, financeira, emocional, social e a sua saúde. Mas Jó permaneceu firme. E quando a mulher manda ele abandonar Deus e se matar, ele fala: como falas uma louca, assim falas tu. Quando os inimigos de Jó, os amigos de Jó, acusaram Jó de ter roubado as viúvas, de ter feito alguma coisa errada, porque eles pensaram que eles começaram a racionalizar, achando que porque Jó estava passando por aquilo, é porque Jó talvez teria feito algo de grave. A Bíblia vai nos mostrar que aqueles homens pedem perdão a Deus, e Deus fala assim: você tem que pedir perdão a Jó. Eu só posso perdoar vocês quando Jó perdoar vocês. Eles foram lá e pedem perdão a Jó, e Jó perdoa. E Jó não abandonou a sua fé. Ele termina o seu relato no livro dizendo: mas eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele se levantará sobre a terra. Quando ele começa a fazer perguntas a Deus, questionamentos, queixas, Deus se cala e por um breve tempo, e aí quando Deus começa a perguntar a ele começa a murchar. Deus começa a fazer perguntas que ele não tem condição de responder. Uma delas é: onde é que tu estava, Jó, quando eu firmei a terra e todo o universo? Quando eu dei nome às estrelas, onde é que tu estava? E Jó foi murchando. E aí é onde ele diz essa frase: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele se levantará sobre a terra. E ele diz assim: antes eu só ouvia falar do Senhor, mas agora os meus olhos te veem. Tamanha foi a experiência que Jó teve. Irmãos, essa certeza todo crente deve ter, porque nós passaremos por luto, nós passaremos por aflições, por tempestades. Se nós formos ter a oportunidade de contar pelo menos uma luta só que aconteceu esse ano, nós teremos para contar. Todos nós teremos essa luta para contar. E ainda assim, nós podemos nos alegrar do Senhor e permanecer firme com essa certeza de que o Senhor de fato está conosco, ou de que o Senhor de fato virá buscar o seu povo. Amém? A igreja que vive nessa esperança celebra mesmo em meio às incertezas. Nenhuma aflição é permanente. A vinda de Cristo está próxima. Nós aguardamos isso com uma certeza, com convicção. Tem muita gente hoje apavorada. Existem os teóricos da conspiração, existem muitas coisas que a gente não sabe se a gente crê, se a gente não crê, existem muitos rumores. A gente está vendo o mundo meio que quase que entrando na terceira guerra mundial, a gente vê países entrando em conflito, a gente está vendo muita coisa, e muita gente está entrando em desespero por causa disso, mas nós não devemos entrar em desespero, porque Jesus disse no seu sermão do monte que esses eventos têm que acontecer para então que ele venha. Eu particularmente, irmãos, embora eu sei que muitos povos estão sofrendo, muitas pessoas estão morrendo, a guerra traz muito transtorno, mas por outro lado eu percebo que acontecendo essas coisas indica de que a vinda de Cristo está próxima. Eu não me alegro por essas coisas, mas me alegro nessa certeza de que Jesus está às portas. Eu vendo no Sermão do Monte, Jesus usa uma expressão para falar sobre epidemias que só ele usa, ninguém usa em toda a Bíblia. E a gente já tinha tido epidemias antes, mas muitas vezes pegava assim, continentes, né?
mas dessa vez foi uma epidemia global. E aí a gente vê que Jesus já falava do início do fim, ainda não era o fim, mas do início do fim. Jesus está às portas. Vocês estão percebendo que parece que o tempo está assim, ó. Daqui a pouco nós já estamos em novembro. Parece que o tempo passou assim, rapidamente. E a Bíblia diz que nos últimos dias os dias serão abreviados. E é justamente essa sensação que nós temos. Mas nós temos uma certeza de que em meio a todas essas coisas, o Senhor está conosco. Amém? Quarto e último lugar, o verso 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Fruto da alegria. Paulo está falando aqui do fruto da alegria. Paulo conclui esse texto mostrando que a alegria e a paz caminham juntos. O servo de Deus, em vez de viver ansioso, é chamado a apresentar tudo a Deus com oração, com súplica e com gratidão. A oração é a respiração da alma. Quem deixa de orar, deixa de viver espiritualmente. O resultado de quem ora é a paz de Deus, que excede todo entendimento. O fruto disso é que Deus guardará o nosso coração, a nossa mente em Cristo Jesus. Paulo fala isso porque uma certa vez eu ouvi falar sobre isso, porque os judeus interpretam o sentimento do coração e os gregos uma mente. E é por isso que ele fala assim, ó, o vosso coração e a vossa mente. Deus guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. A gente vai olhar para as circunstâncias, a gente vai olhar para os dias difíceis e vai encarar com tranquilidade, mesmo em meio às lutas, encarar com tranquilidade, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. A palavra guardará no grego aqui é um termo militar, que significa montar guarda. O texto está dizendo que Deus guardará, ou seja, Deus vai montar guarda no nosso coração e na nossa mente, para que o nosso coração e a nossa mente não seja afetada. Temos a certeza de que isso o Senhor vai nos guardar. Amém? A paz de Deus é como um soldado celestial vigiando nosso coração, protegendo-nos do medo, da dúvida, das incertezas. Amém? Amém? A verdadeira alegria, irmãos, não está na ausência de lutas, mas presença da paz de Deus nas nossas vidas. Amém? Amém? Nós estamos vivendo tempos difíceis, irmãos, onde nós não temos separado um tempo para orar. A gente passa o dia todo, a gente corre atrás das coisas, de trabalho, de projeto, de tudo mais. A gente fica ansioso, a gente se preocupa com as incertezas que o mundo nos oferece. A gente tem dúvidas, mas nós estamos com um péssimo hábito de não colocar tudo isso diante do altar do Senhor. E não colocar diante de Deus em oração. Parece que é mais fácil falar para os outros, parece que é mais fácil ir para buscar na liderança da igreja, falar pelas pessoas da rua, parece que é mais fácil falar com o prefeito,
diante das ansiedades, mas a gente não coloca as nossas lutas, as nossas incertezas, os nossos medos, as nossas dores diante de Deus. E passa dias, passa anos, e a gente vive nessa ansiedade, a gente vive nessa incerteza, apesar de Deus saber, porque Ele é onisciente, mas se fosse por você, Ele não saberia ainda, porque nem eu nem você, muitas vezes nunca colocamos diante de Deus. Mas aqui, irmãos, Paulo está nos ensinando que uma igreja que ora é uma igreja guardada. O ser humano, o servo de Deus que ora, é uma igreja, é um homem ou uma mulher guardada pelo Senhor. Ele põe de guarda no nosso coração e na nossa mente. Porque quando a ansiedade é lançada sobre Deus, Ele responde com paz, com tranquilidade. Com paz, nos dá paz, nos dando paz. Eu já contei aqui, irmãos, que já teve épocas em que a ansiedade bate no nosso coração. E uma das coisas que eu fazia quando eu não podia resolver era ir dormir, me dava um sono. E eu falei, parece que isso é problema de família. Porque eu me lembro quando eu estava trabalhando na loja do meu tio lá, Bodão, ele teve um dia mesmo, está gravando, já tem tempo, já tem quase mais de 15 anos. Ele deu uns cheques lá para fazer o pagamento. Sabe como é comerciante? Ele dá um cheque, confiando de que a pessoa que está devendo a ele pague naquele dia para ele cobrir esse cheque. E nesse dia o cara não pagou e ele não tinha condição de cobrir o cheque do cara até naquele dia, naquele momento. E eu me lembro da expressão dele, ele chegou assim no balcão e ficou assim, eita rapaz, como é que eu vou fazer para cobrir esse cheque? Aí ele falou bem assim, eu não sei, eu não tenho o que fazer mesmo, eu vou tirar ali uma soneca. Isso 10 horas da manhã, eu vou ali tirar uma soneca. E aí, irmãos, ele descansava. Eu tiro isso como um descanso, ele descansava. E no final do dia ele conseguiu. Porque ficar preocupado e dormir é a mesma coisa. Só preocupado você vai sofrer. Ansioso você vai sofrer, seu coração vai sentir, a sua mente vai sentir. E dormindo não, você está descansando, não pode fazer nada mesmo. Às vezes a gente precisa, irmãos, não é dormir um sono irresponsável, mas é descansar no Senhor. É ter a certeza de que o Senhor está conosco, de que Ele está cuidando das nossas vidas, Ele está cuidando dos nossos projetos, e nós, cuidando da nossa mente, do nosso coração, nos fazendo compreender que também, às vezes, o projeto nosso não é o que Ele quer, e que o projeto dele é superior ao nosso. E sabendo disso, nós vamos descansar no Senhor, porque Ele é o Deus da nossa provisão, Ele é Deus que nos guarda, que cuida de nós. Amém? Amém. Portanto, eu gostaria de concluir. Celebrar é mais do que cantar, é confessar com alegria que o Senhor é bom, que o Senhor está perto. Amém? A alegria do servo de Deus é uma escolha fundamentada na graça, sustentada pela esperança e expressa no coração. Amém? A alegria do crente, Spurgeon vai dizer, a alegria do crente não é superficial, mas profunda, pois nasce das raízes do Evangelho. Que o Senhor possa estar aplicando essa palavra no nosso coração, fazendo-nos compreender que a alegria, a nossa alegria, ela vem do Senhor. Amém? Vamos orar? E ela está esperando mim e está assim, Tá certo. Vamos ficar de pé para a gente orar. Neguinha está ausente porque foi cuidar da irmã dela, está enferma, pediu orações, que a igreja possa estar orando pela vida dela, pela vida da irmã dela. A filha da irmã Lourdes está se recuperando da cirurgia, graças a Deus, está tudo bem. Então vamos orar.
Senhor Deus e Pai, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nos ensina, ó Deus, a viver com alegria. Ó Deus, nos ensina que a alegria não está nas coisas ou nas conquistas, mas a nossa alegria está na pessoa de Jesus Cristo. Ó Deus, bendito seja o nome do Senhor por causa disso, porque, ó Deus, o Senhor tem colocado essa certeza no nosso coração, ó Deus, de que o Senhor está conosco, de que o Senhor está às portas para vir buscar o teu povo, e nós esperamos com alegria e com grande expectativa desse grande dia, porque o apóstolo João já dizia: nesse dia não seremos envergonhados, mas nesse dia nós vamos ter plena confiança de que nós estaremos nesse dia com Ele face a face, na glória do Senhor. Ó Deus, obrigado por essa certeza, porque essa não vem de nós mesmos, não vem da nossa inteligência, vem da fé, que a Tua palavra diz que é dom do Senhor, que o Senhor colocou nos nossos corações. Ó Deus, possamos viver, ó Deus, frutificando e mostrando, ó Deus, essa alegria, ó Deus, testemunhando dessa alegria do Senhor na vida, ó Deus, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Nós queremos interceder, ó Deus, pela parente da irmã Ju, que está grávida, está com infecção, que o Senhor possa estar abençoando e repreendendo toda infecção, que possa ser tratada no nome de Jesus. Louvamos o Senhor, Deus, porque o Senhor abriu portas para que a filha da irmã Lourdes pudesse se tratar e fazer a cirurgia. Ó Deus, rogamos ao Senhor pela vida, ó Deus, de Neguinha e de sua irmã. Ó Deus, que ela que está passando por lutas, por uma enfermidade, que o Senhor esteja visitando. Ó Deus, e guarde o coração e a mente. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo dela. Ó Deus, traz restauração. Ó Pai, no nome de Jesus Cristo, que essa luta possa fazer com que ela possa conhecer ao Senhor e entregar sua vida ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, louvamos ao Senhor por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Louvamos ao Senhor, ó Deus, pelo dia de ontem, que nós cremos que as sementes do Evangelho foram lançadas. Ó Deus, sabemos que muitas, ó Deus, ficaram à beira do caminho. Algumas, ó Deus, podem até germinar, mas nasceram no solo rochoso. Ó Deus, mas outras caíram em terra fértil e elas, no devido tempo, elas vão germinar e produzir frutos para a glória do Senhor. A nossa oração é que o Senhor possa estar fazendo isso no coração daquelas crianças que receberam a Tua palavra, também no coração daqueles adultos que foram lá para levar aquelas crianças. A palavra também foi semeada naqueles corações. Que o Senhor possa estar fazendo a Tua obra, porque agora essa é a Tua parte, que o Teu Espírito possa estar ministrando aos corações. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que a Tua igreja possa colher esses frutos e possa se alegrar e testemunhar disso em nome de Jesus Cristo. Que a mão do Senhor esteja sobre nossas vidas, sobre a Tua igreja aqui nesse lugar, sobre esse povo, que o Senhor tenha misericórdia. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, guarda o Teu povo nesse lugar e a nós estaremos voltando para Labão. Essa é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos